sobre a Era Napoleônica, muito cobrado nos vestibulares. Trata-se do governo de Napoleão Bonaparte, que foi um líder político e militar nos últimos anos da Revolução Francesa, que foi o cônsule de 1799 a 1804 e imperador de 1804 a 1815. O governo dele é dividido em duas partes. Primeiro vamos estudar então o consulado. Napoleão chegou ao poder através de um golpe de estado que ele aplicou nos girondinos. Esse golpe é chamado de 18 Brumário, encerrando assim a etapa final da Revolução Francesa. Se chama consulado porque eram 3 cônsules que governavam a França, sendo Napoleão o primeiro cônsule, o mais importante. E o seu governo é importante porque, enfim, ele consolidou a burguesia como grande força econômica do país, iniciando aí, posteriormente, o processo de industrialização. Para isso, ele precisava da movimentação financeira, certo? Então ele criou o Banco da França. E também criou o Código Civil de Leis, que a gente conhece mais como Código Napoleônico, estabelecendo assim o casamento civil e também o respeito às liberdades individuais, que é um conceito iluminista. No plano da educação, Napoleão estabeleceu o ensino gratuito, obrigatório e livre dos dogmas católicos. Tais atitudes fizeram com que ele ficasse bastante famoso e, através de um plebiscito em 1804, com 60% de aprovação, Napoleão foi coroado imperador francês. E agora vamos estudar o período mais famoso de Napoleão, que é o Império, que é marcado principalmente por uma forte presença militar e expansão, iniciando aí as guerras napoleônicas, que são guerras expansionistas, conquistando aí grande parte da Europa. Mas tais conquistas atrapalhavam os planos ingleses, já que a Inglaterra não queria nenhum concorrente nesse mercado capitalista. E assim a Inglaterra passou a contar com a aliança da Áustria, da Rússia e da Prússia para combater Napoleão. Mas Napoleão, que não é bobo nem nada, ele decretou o bloqueio continental à Inglaterra em 1806. E o que consiste o bloqueio continental? Como ele tinha dificuldade de invadir a Inglaterra, porque ela está localizada numa ilha e não na Europa continental, ele passou a praticar invasões a todos aqueles países que mantivessem relações econômicas com a Inglaterra. Assim ele conseguia isolar o país e evitar a concorrência. Tais atitudes geraram como consequência a vinda da família real portuguesa ao Brasil a mando do príncipe regente Dom João VI, iniciando assim no Brasil o que a gente conhece como período joanino. Continuando as guerras napoleônicas, ele invadiu a Rússia, mas em 1812 foi derrotado pelas condições climáticas, é o famoso General Inverno. Napoleão até contava com um exército melhor do que o russo, mas não contava com o clima. Ele acabou se exilando na ilha de Elba. Mas em 1815 ele consegue escapar da ilha de Elba e retorna para a França, iniciando aí o que a gente vai conhecer como o Governo dos 100 Dias. Como a gente conhece bem esse imperador, a gente sabe que ele não pararia por aí. Mas naquele mesmo ano de 1815 ele foi derrotado definitivamente. Dessa vez foi pela Inglaterra na famosa Batalha de Waterloo pelo general Wellington. Napoleão se exilou agora definitivamente e foi preso na ilha de Santa Helena, na costa africana, onde faleceu em 1820.
Como eu sempre falo para vocês, após toda guerra precisa de um tratado. Então nós temos o Tratado de Viena, que foi feito em 1814 e 1815, que é muito simples. Os países que derrotaram Napoleão Bonaparte, como a Inglaterra, a Áustria, a Rússia e a Prússia, se reuniram para reorganizar as fronteiras da Europa. Dali saiu a ideia de uma formação da Santa Aliança, que consiste em países absolutistas que querem evitar uma nova sublevação francesa, que é uma sublevação embasada nos ideais burgueses. Eles foram influenciados pela Inglaterra, que também queria evitar a concorrência. A Santa Aliança era formada pelo Império Russo, a Prússia e a Áustria.